Vamos lá, então, começar. Eu vi aqui o chat. Ó, Rafa, boa noite, Rafa. Estou no trânsito, mas estou te ouvindo. Isso aí, importante é eu ir ouvindo. Ah, Estefânia, oi, Estê. Dani, você vai orar? Pode orar aí hoje. Manda ver. Ai, essa Dani, viu? Ela nos treina o tempo inteiro. Então tá, vamos orar. Pai, na tua presença, Senhor, vem em meio dessa oração, Senhor, te louvar, te agradecer, ó Pai, por cada vida que está aqui, por cada mulher, ó Pai, que está disposta, ó Deus, a deixar essa quinta-feira à noite, ó Pai, para ouvir daquilo que o Senhor tem para falar na vida delas, ó Pai, em relação às suas finanças, ó Deus, que estão dispostas, ó Pai, a serem libertas, ó Pai, de todas as coisas que foram feitas nas suas finanças, ó Pai, que elas possam hoje, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, abrir a sua mente, seu coração, ó Pai, ter visão e clareza sobre o que elas precisam fazer com todas as coisas que se envolvem as finanças delas, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, a sua mente destrave agora, ó Pai, seus ouvidos abram, ó Pai, que elas tenham visões, ó Pai, do céu, ó Pai, para que elas devem fazer em suas finanças. Eu te louvo, te agradeço, e que cada uma possa, de coração, Pai, sentir a tua presença nessa ministração de aula. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Quem aqui fez o desafio, conseguiu fazer da aula passada, coloca aqui. E quem está aqui que assistiu a aula passada, mesmo que não aqui presente, mas na gravação que eu coloquei, manda aqui no chat também para eu saber. Eu vou por aqui o slide, só um minutinho, tá, gente?
Estão vendo a apresentação? Sim, Sim, Rafa. legal. Tive que chamar os aniversários de novo aqui. O aniversário é o Rafa. Ah, e eu tive que sair, eu não vi as mensagens que vocês mandaram. Depois vocês puderem mandar novamente, aí eu vejo. Eu vi que a Rafa tinha mandado alguma coisa, eu não tinha lido ainda. Bom, mas vamos lá. Então, quem é novo aqui, não viu ainda as aulas ou não participou da anterior, esse é um estudo de finanças bíblicos, né? Que eu vou dar para vocês. São 4 aulas. A primeira a gente foi quinta passada, que era sobre os papéis definidos. Então, o que Deus espera de nós ao cuidar do dinheiro, qual que é o papel dele e qual que é o nosso. Então, foi bem legal que a gente falou, principalmente a hora que entrou sobre as mentiras que a gente acredita, que a gente acredita, né, ou acreditava desde a infância, que veio até hoje, né, e que isso, de certo modo, vem impactando nas nossas finanças, né, e entendendo que são mentiras, que não é uma verdade baseado na Bíblia, tudo muda, né, muda literalmente. E aí teve o desafio, que eu não sei se todos já fizeram, mas quem não fez, realmente é um desafio, né, porque olhar as finanças nem sempre é confortável, mas é necessário. Então, é um desafio que é simples, toda semana tem um, mas que é uma trilha ali para você conseguir organizar suas finanças. E o primeiro deles que era você entender quanto dinheiro está entrando para você administrar, né? Quanto dinheiro Deus tem colocado em suas mãos para cuidar. Então ficou essa tarefa. Espero que quem ainda não conseguiu fazer, que volte aí essa semana para fazer, porque não tem como a gente pedir mais para Deus, não tem como a gente sair de dívida, não tem como a gente investir, não tem como a gente progredir mesmo nas finanças, se a gente não sabe nem quanto a gente ganha, se a gente não sabe nem quanto Deus tem dado para você, né? É aquele versículo que fala: foste fiel no pouco, no muito será dado. Então, é o primeiro passo muito importante. E hoje a gente vai falar sobre dívidas. Eu amo esse assunto. Eu já falei aqui para vocês na outra aula que eu vivi em uma família que tinha muita dívida, né, por conta de consequências ali da vida adulta, né, dos meus pais. Mas para uma criança que viveu naquele meio é muito ruim. Então, por isso que eu tenho esse chamado hoje, né? De libertar as pessoas mesmo desse problema, porque o dinheiro não é só. O dinheiro não é um problema, né? O dinheiro é uma ferramenta. E muitas das vezes a gente trata isso como um problema e a gente foca tanto nisso que a gente não foca no que precisa ser feito para sair dele, sabe? Não foi nada fácil, foi dolorido, com muito choro. Hoje eu entendi o porquê ainda não recebi minha promessa. Ai, é. Mas que bom que você fez, Fabi. Eu vi até no WhatsApp lá, sua mensagem, né? Eu falei assim, no ao vivo eu vou conversar melhor com elas. Mas é ruim mesmo, sabe? Até mesmo eu, quando paro para ver todo mês, né? Gera um desconforto. Mas o desconforto é necessário, sabe para quê? Para colocar a gente no prumo mesmo, sabe? No equilíbrio ali, no pé no chão, de entender a realidade, né? Sabe, quando a gente está muito assim, ai, avoado, a gente vê as contas, dói um pouquinho ali, né? Mas a gente fala, não, não é isso que eu quero, não é aqui que eu quero chegar, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que Deus tem para mim. Então é necessário para a gente realmente se realinhar aos planos realmente do que Deus tem para a gente, né? Como você falou da promessa. A Dani, agora olha o futuro e Deus é poderoso, minha amiga, para restituir muito. Vai dar certo e ficamos felizes que for a partir disso. É isso mesmo, Dani. Bom, então, aí depois vão ter mais 2 aulas, que a gente vai falar dos princípios da prosperidade, que aqui é muito legal. Não vou ficar dando muito spoiler, mas é fundamental para a nossa vida financeira. E depois sobre planejamento, né? Para a gente olhar o futuro, como sair desses problemas, como conquistar as coisas, né? Porque Deus pede
para que a gente planeje, né, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja e entregar para Ele, né? Mas antes de só falar o que a gente quer, a gente tem que sentar e planejar. Aqui eu falei na semana passada, né, que a Bíblia tem mais de 2.350 versículos que fala só disso. E quando eu comecei a dar consultoria financeira, eu soube que eu já era cristã, né? Mas eu soube que tinha tudo isso na Bíblia. E eu falei assim, nossa, eu preciso entender a fundo, porque eu não quero ensinar nada de finanças para alguém que seja contra a palavra de Deus. Vai que tem alguma coisa errada que eu esteja ensinando, né? E quando eu fui aprender, eu fiz o curso do CRAU, da Universidade da Família, e e assim, aí o intuito era eu aprender, né, para não ensinar errado e depois ensinar para as pessoas. Mas cada aula que eu tive, eu chorava, porque Deus falava muito comigo. Era como se tivesse um tapa na cara toda a aula. Então, assim, se vocês estão sentindo isso, entenda que é normal, que até eu senti e ainda sinto. Cada aula que eu faço aqui, Deus fala comigo de alguma outra coisa. E Deus é assim mesmo, maravilhoso, porque Ele toca na gente, sabe? Em coisas que às vezes passa despercebido, ou que a gente não está vendo, ou que a gente ainda não está em uma certa vez, você não estava no momento, mas hoje você está. E aí Deus fala com você sobre aquele assunto. Então, assim, é maravilhoso, sabe? E eu amo isso. Eu amo ajudar as pessoas com isso mesmo. Então vamos lá, sobre as dívidas. Dívida, o que Deus fala sobre elas? E eu achei engraçado, né, que a Dani orou lá com vocês no grupo. Eu falei, nossa, eu não falei para ela ainda, né? Mas ela leu, ela praticamente parecia que ela tinha visto que eu ia falar hoje para vocês. Porque ela falou 2 versículos na oração que estava aqui. Eu falei, meu Deus, a Dani é uma Bíblia ambulante mesmo, né? Mas ela falou de Romanos e de Provérbios, que o primeiro que Deus fala, né, que a ninguém devais coisa alguma, né? Um princípio de que realmente você não tenha dívidas, né? Não deva nada a ninguém. Deus já diz isso em Romanos. Então, eu sei que muita gente que tem dívida acaba tendo esse princípio, porque até acaba entrando em dívida, pegando empréstimo com um, com outro, de alguma forma, porque não quer deixar a conta em aberto, não quer deixar de pagar uma conta. E só que aí acaba pegando empréstimo, e aí depois também não consegue pagar o empréstimo. E a pessoa sofre muito, porque ela vive ali naquele, né? Naquela coisa de pegar empréstimo para quitar outro, quitar outro. E acaba que ela acaba nesse versículo ainda. Porque vai chegar um momento que, se ela não se organizar, se ela não fizer o que precisa ser feito, ela vai continuar devendo para alguém. Só que aí não é uma pessoa, é um banco, uma instituição, né? Enfim. O outro ponto que a Dani também falou lá, que a dívida é escravidão. Quando eu estudei isso, eu falei assim, nossa, realmente a dívida é escravidão. E eu vivi em 2 fases, essa questão de dívida, né? Uma quando eu era criança e depois quando eu abri o nosso negócio próprio, que a gente pegou um empréstimo para abrir. E realmente, todas essas fases, mesmo que foi uma dívida para gerar uma renda para a gente, graças a Deus, né? Deu tudo certo, a gente conseguiu prosperar. Mas enquanto você está nela, você se sente realmente preso à situação, porque você não consegue fazer muitos planos, porque você sempre pensa assim: e se eu fizer isso, será que eu vou ter como pagar? E se não der certo? Vem muito cis na nossa mente. Então, esse cis realmente nos aprisiona. E aqui, quando ele fala, né, em Provérbios 22:7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E E ele fala aqui como uma consequência, né? Como posso dizer? Como a vida é, como um acontecimento. Não que o rico tem que dominar sobre o pobre, mas é uma consequência, é algo que acontece no mundo. E ele diz que, assim como é isso, a dívida também é uma escravidão. Então, eu quero que vocês entendam hoje mesmo que
a dívida realmente ela escraviza e é uma escravidão. Por que eu quero que vocês entendam realmente isso? Para vocês não quererem mais estar nela. Para vocês realmente, né, entenderem ali quando no dia a dia que isso é péssimo para a gente, é péssimo para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, né? Então isso tem que estar dentro da gente. Então a dívida nos escraviza. Ó, oi, Antônio, tudo bem? A dívida nos escraviza, pois não podemos usufruir do que ganhamos. E isso é um fato. Por quê? Quando você está endividado, né, você acaba fazendo o quê? Trabalhando cada vez mais para pagar aquilo. E aí você pensa assim, nossa, eu trabalho, 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 e não vem nada mais para mim, porque tudo que eu ganho vai para alguém, vai para alguma conta, vai para o, né? Ou então o dinheiro, o banco já consome tudo. Então, olha só como nesse ponto também é mais escravo ainda, porque assim, é como, lembra, antigamente, né, que tinha escravidão, de fato? A pessoa trabalhava muito e não tinha nada para ela. É a mesma situação. Então, é como se o trabalho fosse em vão, pois o dinheiro já está comprometido para uma conta ser paga. E Deus, e aí, aqui, assim, arremata. Porque Deus deu seu filho para que pudéssemos viver livres para servir a Deus. Como que a gente é livre para servir a Deus se a gente está preso, se a gente está escravo da situação? Porque para a gente servir, a gente precisa estar realmente livre, livre de coisas, de situação, de momentos ali. E como que a gente vai estar livre se a gente está preso, né? Como vamos servir a Deus estando escravo de contas e de pessoas? Deus já pagou o preço por nós. Podemos ser livres. Além disso, ele nos ensina como sermos bons mordomos e sair disso. Ou seja, Deus já pagou na cruz o preço por nós. Nós não somos mais escravos. Não somos mais presos. Não so, né, já o pecado já foi ele, tudo, né, tudo se fez novo. Então, quando Deus fala disso é que, peraí, eu já paguei o preço para você de estar preso em uma situação. Por que você agora está se prendendo de novo? Como você vai me servir? Né? Como você vai progredir se você voltou a ser escravo? Isso fala em 1 Coríntios, né, 7:23, que fostes comprados por um bom preço. Jesus comprou por nós. Não vos façais servos dos homens. Então, nossa, isso aqui arremata muito. Jesus já morreu por nós. Por que a gente está voltando a ser escravo? Por que a gente está voltando ali a viver preso em situações, sabe? Eu sei que você talvez nem gostaria de ter passado por isso. Muitas vezes aqui, coisas você não tinha consciência, ou então nem foi com você, nem foi você que fez aquilo, aquela conta. Claro que não vamos entrar no lado de vitimismo, né, da situação, mas às vezes por você não conseguir colocar limite na situação, acabou entrando em uma dívida. Mas entenda que até o limite foi uma permissão sua, né? Foi uma falta de impulso ali em realmente ser claro e dizer que você não podia, né, emprestar algo para alguém. Então acabam sendo consequências mesmo. E o que Deus fala sobre elas? Eu quero que alguém pegue aí a Bíblia agora e leia Tiago 4, 13, 14 e 15. Quem abrir primeiro já lê, gente. Quatro o quê? Tiago o quê? 4, 13, 14 e 15. Tá, vou ler. Tiago 4, 13, 14 e 15. Uhum. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade
e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aqui fala de que quando você faz a dívida, você está presumindo o amanhã. Por assim, pode dizer, às vezes até uma arrogância mesmo em dizer, em se garantir que não, eu sou bom, eu sei o que eu faço, eu vou ter dinheiro, vou lá, eu vou conseguir, né? Vou gerar uma venda, eu gero recursos, sou uma pessoa geradora de recursos, então vou fazer isso que precisa e o dinheiro vai vir ali porque eu sou bom e vou conseguir. Sem antes entender que se realmente é de Deus aquilo, né? Se realmente Deus está abençoando ou não. E quando a gente faz isso, lendo isso, eu lembro muito dos nós, seres humanos, no dia a dia, né? Quando a gente fala assim, é só uma compra. Mês que vem eu vou trabalhar, vou ganhar e isso aí se paga. Mas meu negócio vai dar super certo, eu tenho certeza. Porque, sabe quando você se garante tanto por você ali, na arrogância ali, na sua autoconfiança mesmo, não uma confiança que vem de fé no Senhor, mas uma autoconfiança de si próprio. E isso que acontece muito hoje em dia, quando a gente faz dívidas bobas, né? Compras aleatórias ali no dia a dia, com a garantia em nós, né? Achando ali que, de uma certa forma, você sempre vai ser capaz ali, Jesus nos socorre, de fazer o que precisa ser feito. E tem gente que é muito bom vendedor, tem gente que vende muito. Eu tenho 2 clientes que eles são muito bons mesmo em gerar recurso. Eles ganham muito bem e sempre ganham, né? Assim, claro que tem mês que não ganha muito bem, mas eles sempre têm aquela garantia mesmo dentro de si que, nossa, eu faço acontecer, o dinheiro vem. Ao mesmo tempo que essa pessoa ganha muito dinheiro, o dinheiro não fica com ela gasta tudo. Porque ela sempre pensa assim, mês que vem eu vou conseguir de novo. E mês que vem eu vou conseguir de novo. E vou conseguir de novo, vou conseguir de novo. É como aquela pessoa que faz o joguinho, sabe? Começa ganhando. Se eu ganhei uma vez, eu vou ganhar de novo. E aí eu vou ganhar de novo. Garantir em si, né? De que eu sou bom e vai dar certo. E isso você está presumindo amanhã. Você nem sabe como vai ser o amanhã. Você nem sabe se você vai acordar amanhã. Né? Como que a gente pode ficar presumindo tanto assim, baseado nisso, sem ele entregar os planos para Deus de fato e só entregar para si aquilo que a gente acha? Então, isso é um ponto muito importante mesmo. E o outro, né? A dívida. Esse aqui eu pego para a vida. Esse aqui, quando eu li, eu falei assim: uau, é isso! Que a dívida pode negar a Deus uma oportunidade, uma experiência com Ele. Porque pensa só comigo, é que nesse estudo, né, que eu fiz, a pessoa contava sobre uma experiência que ela teve. E eu vivi essa experiência. Por quê? Imagina uma situação que você não tem dinheiro, não tem recurso para pagar suas contas no mês. Aí você fala assim, não tenho dinheiro, como vou pagar? Vou usar cheque especial. Vou usar o cartão. Vou pegar dinheiro com o meu pai, minha mãe, meu primo, meu irmão, alguém, um amigo. O banco pega um dinheiro e tá tudo certo. Você concorda que quando você está fazendo isso, você está tirando uma oportunidade de Deus fazer um milagre ali, no meio daquela situação? De você viver uma experiência com Ele mesmo,
trazendo recursos de coisas que você nem imaginava, mas você conseguindo fechar o mês com as contas pagas. Quando eu comentei na outra aula, né, que quando a gente ficou sem receber nenhum recurso, nada, zero, né, na pandemia, que inclusive foi quando eu comecei a estudar isso. E a gente tinha muitas contas para pagar sem entrada alguma, porque no nosso comércio não podia abrir. E eu falei assim, nossa, como que a gente vai pagar, né? Meu Deus. E só que assim, o que que a gente fez? A gente entregou para Deus aquilo e falou, Deus, como que a gente pode fazer para sair daquela situação? E Deus foi dando coisas, foi dando estratégia, foi fazendo, e eu vivi experiências assim, inimagináveis, sabe? Eu vivi realmente a multiplicação dos pães, aquilo que, sabe, realmente de você ter alguma coisa e aí daquilo gera um dinheiro e você consegue pagar uma conta. De algum fornecedor ligar e falar assim, olha, tá acontecendo isso, quando voltar a situação aí, a gente parcela para você, sabe? Porque não era só as contas da casa, eram as contas da casa e as contas da empresa. Eram funcionários, eram muita coisa grande ali envolvida em dinheiro para a gente conseguir trazer de recurso. E a gente passou por aquele período sem pegar nenhum empréstimo. Aos olhos humanos, isso é impossível. Como? Né? Que você sobrevive um período com muitas contas sem pegar um empréstimo. É só Deus mesmo que faz isso. E a gente tem a oportunidade de deixar nas mãos dele, ali, te dando a instrução no dia a dia, no Espírito Santo mesmo te guiando e te dizendo, faz isso, faz aquilo. Mas isso é na intimidade com Deus. É na intimidade que ele vai nos revelar, vai trazer ideia, vai trazer pessoas, vai trazer recursos. E às vezes a gente está acostumado a que a provisão venha do mesmo jeito. E a gente só fica olhando daquele jeito. Ai, não tá vindo aqui, não tá vindo aqui. Só que tá vindo. Deus está tentando te dar de um outro jeito, aqui, de um outro lugar, de uma outra forma, mas você não tá percebendo, porque você tá tão focado no milagre no milagre cotidiano, que você não vê o que Deus está te trazendo. E aí faz o quê? Você perde essas oportunidades porque você só estava focado no problema e na forma com que o dinheiro costuma vir para você. Então, é realmente a gente entregar ali para Deus e falar, Deus, me ajuda, eu não quero mais estar nessa situação, eu estou me organizando para sair disso, e eu te peço, por favor, que o Senhor me dê uma ideia, me dê uma clareza sobre o que eu posso fazer para sair disso. E aí, a dívida aqui, agora, ó, eu vivi também na pandemia, o milagre de Deus para suprir as coisas de casa. Graças a Deus eu também não paguei empréstimo. Glória a Deus, que bom, Fabi. E sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida e depois elas podem até acabar se repetindo, não igual, né, mas em outras situações. E só que Deus traz à memória aquilo que ele já fez. Ele já fez, primeiro que ele já fez na Bíblia. Ele já fez lá atrás com outras pessoas. Então ele pode fazer com você. Se você já fez, se Deus já fez diretamente na sua vida, relembre disso, porque ele pode fazer de novo. Só que talvez ele não faça da mesma forma, ele vai fazer de outro jeito, porque Deus não repetiu os milagres, né? Jesus não repetiu os milagres. Então, ele vai fazer ainda. Quer falar? Alguém? Ele ainda pode fazer. Gente, vocês podem abrir o áudio e falar, tá? Porque aqui é muito legal conversando com vocês. Eu não tenho dívidas, mas não sabemos onde gastamos todo o dinheiro que entrou. Ficamos assustados. Agora você vai conseguir ver. E aí você vai ver que quando você fizer isso, que é até o desafio de hoje, né? Você vai ver que tem coisas lá que nem precisava, né? Pagar mais ou estar gastando assim, sem que tem uma necessidade mesmo, e vai começar a sobrar dinheiro. Porque quando tá assim, é porque tá meio que bagunçado, e a hora que você organizar, é igual um guarda-roupa, sabe? Quando tá tudo bagunçado ali, e aí você fala, não, eu vou agora sentar e organizar, e aí você vai tirando
vai separando, bom, o que é blusa, o que é sapato, o que é tênis, o que é shorts, bermuda, e aí você olha tudo e fala assim, nossa, mas isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu vou doar para alguém, isso aqui nem me serve, isso aqui não, e aí você vai tirando a hora que você vê, o que não cabia no guarda-roupa passa a caber e ainda sobra. É assim, a mesma coisa com o nosso dinheiro. Exatamente isso que falamos depois que levamos esse choque. Bom, isso mesmo, Fabi. E a dívida agora que é um puxão de orelha mais necessário para todas nós, porque todas nós estamos nessa, até mesmo eu, tá? Eu não consigo me organizar, procrastino o tempo todo, não consigo fazer a planilha. Quando começo a marcar, entro em desespero e paro de anotar. Isso é muito real, sabia? E tenho 2 pessoas que eu atendo que passam pela mesma situação. Você tem que tentar entender o porquê que você dá esse desespero. E às vezes é uma autocobrança sua. Porque no fundo você sabe como tá a situação, mas quando a gente para ver, a gente vê a realidade mesmo, né? E a gente às vezes não quer olhar a realidade, porque a gente não quer acreditar que a gente vê que a gente, na nossa cabeça, falhou de alguma forma. Mas entenda que aquilo é necessário, né? A gente vai dar um suor, um calafrio ali, porque vai bater um desespero de por que que eu tô nessa e como que eu vou sair dessa, né? Bate ali uma angústia, é normal, tá, gente? Estranho seria se não tivesse nenhuma sensação dessa. Então, ter essa sensação, ela é normal. Mas ore e clame a Deus para que, mesmo em meio a essa situação, que ela te sirva como um impulso para você sair disso. Às vezes, colocar na planilha não seja para você, né? Às vezes a gente quer fazer de um jeito tão perfeito e não nem sempre é o que precisa, mas tentar de outras formas. Bom, às vezes não está dando na planilha, deixa eu pegar um caderno aqui e anotar. Deixa eu pegar no meu celular e fazer. De qual forma eu consiga fazer, assim, com que me dê menos trabalho, menos desgaste, porque já é desgastante a gente ter que mexer com isso. E ainda de uma forma com que às vezes a gente nem goste tanto, nem tenha tanto ali, nem tenha tanta habilidade, acaba gerando um passo a mais para a gente ter como empecilho, sabe? Para a gente fazer aquilo. Então, a dívida, gente, ela vem como? Agora no nosso dia a dia ali. Ela vem pela falta de organização, pela falta de domínio próprio ali em dizer não, em controle demais ali em resolver a situação, porque às vezes a gente tem tanto controle, né? Principalmente as mulheres, né? A gente costuma querer ser muito controladora. E a gente quer controlar a situação ali sem pedir ajuda, ou sem ir para uma orientação, sem ir para a orientação de Deus mesmo sobre aquela situação de como resolver, que a gente faz o quê? Não, peraí, eu vou resolver isso aqui, já pego o empréstimo. Ai, deixa eu ver só se essa taxa é boa ou não. Nem olha se consegue pagar ou não aquela parcela por mês, mas enfim, toma ali a rédea da situação já para controlar e resolver, mas não resolve, né? Porque uma dívida acaba entrando em outra depois. Pela arrogância em não pedir ajuda. Isso ajuda, não é nem para um especialista, ajuda às vezes para um amigo, para alguém que pode te ali estar perto, te orientando. Pela imprudência, às vezes, né? Consequências de más decisões mesmo, pode acontecer. E quando tomamos uma dívida, escolhemos o caminho mais fácil, né? Mas ele é o mais demorado e sofrido em se resolver depois. Então, como eu falei, às vezes a gente vai e para resolver pega um empréstimo, aí depois pega outro, usa cheque especial, passa no cartão, pede para o amigo. É o jeito mais fácil de resolver. A dívida, a conta que você precisa pagar, é o jeito mais fácil que a gente tem na mente de uma solução rápida. E hoje em dia, o que tem de banco ligando, né, também oferecendo coisas, cada vez fica mais fácil para resolver. Mas entenda que não se resolve desse jeito. Porque você entra em uma, depois você vai precisar entrar em outra, porque você não vai conseguir pagar, porque você está desorganizado. Então, a solução é realmente você se organizar, né? Ser um bom mordomo.
olhar os seus números ali, entender a realidade, se planejar e pedir ajuda a Deus para te dar sabedoria em conduzir a saída disso tudo, né? E aí eu queria perguntar, quem já passou por isso, quem já saiu, quem ainda tá, manda aqui no chat enquanto isso. Tem dívida que a gente vai entrar agora, falar quais são, né, as dívidas e também como sair delas. Mas tem dívida que, por exemplo, um financiamento de um carro, né? Tem empréstimo, dívida, por mais que a gente fique preso naquilo, ela é menos ruim que as de conta, né? Porque de uma certa forma você vai estar pagando, né, por algo que você vai ter, né? Então, comprei uma casa, financiei, comprei uma moto, comprei um carro, financiei. Por mais que desvalorize, de uma certa forma você vai ter alguma coisa ali para você. Stefania. Quer falar, Stê? Pode falar. Não, Rafa, desculpa, expliquei errado. Ah, tá bom. Estou em processo de organização e renegociação para tentar limpar meu nome, Rafa. Muito bom, Rafa. Depois, se puder contar o seu testemunho aqui, se quiser abrir a câmera depois contar o que você me falou, se você quiser, né? Lógico. É legal que fortalece as outras pessoas. Eu tô chegando em casa e já conto já, tá? Mas Tá eu bom. conto para vocês. E quais são, Antônio? Ainda preciso me organizar para as minhas finanças andar. Não sobra nada. E todo mês fico no vermelho. E aí você usa o cheque especial, é isso, Antônio? Dívidas, quais são elas? Não, fico sem mesmo. Já passei por tudo isso, Rafa. Já venho organizando, glória a Deus. Mas ainda falta um pouco na organização. Ah, essa questão, sabe, gente? A gente sempre vai ter alguma coisa a melhorar. É igual quando a gente casou recentemente, né? Não entende nada de casa, não aprendeu na infância com os pais. E aí casa e tem que aprender a fazer comida, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, cuidar de um monte de coisa. E a gente não sabe, então a gente vai aprendendo cada dia. O importante é a vontade em querer se organizar, sabe? Em não se conformar com a situação e sempre ali buscar coisas novas, né? Conhecimento mesmo de como posso fazer isso. Será que existe uma forma melhor de se fazer aquilo? Né? O que eu tenho que alinhar aqui dentro de mim, né? O que eu tenho que buscar? Porque às vezes não é nem só organização, às vezes é trazer renda também para casa. No processo, estou no processo para evitar entrar em dívidas, crendo na provisão. Isso mesmo, Gabi. Isso mesmo. E eu tenho certeza que Deus fará coisas que servirão de testemunhos na sua vida, para você ver a mão de Deus, sabe? Quando você vê que fala assim, nossa, aqui foi a mão de Deus que me ajudou. Para mim foi difícil entender que o dinheiro da empresa é da empresa. Eu misturava tudo, empresa em casa. E isso é muito comum mesmo, Lisa. A maioria, porque assim, a maioria do empreendedor começa, não com o negócio já formado, né? Ele começa ali com, como se fosse um extra ali, né? Um complemento. E esse complemento, tudo que entra, vai para pagar suas contas. Só que às vezes o negócio vai ficando grande e se torna uma empresa, de fato. Só que aí o negócio cresceu, mas ainda as contas acabaram vindo com aqueles hábitos, né, do início. E a que precisa agora é entender realmente que é uma empresa, né? E separar as contas. Que bom que você fez isso. Adquirindo aqui conhecimento e adquirir estratégia, isso mesmo. Problema de todo empreendedor, misturar as contas.
Mas agora vocês vão se separar, tá, gente? Comecem já. Muito tempo meu marido desempregado. Vivi muitos milagres e provisão de Deus, mas também gerou algumas dívidas, apesar de poucas. Estou me organizando para quitar. Glória a Deus, Estê. Vocês vão conseguir sim, viu? Eu já fiquei muito endividada, mas graças a Deus não é o caso no momento. Amém. Mas como eu sou empreendedora, não tinha noção do que entrava, misturava tudo. Hoje eu levei esse choque quando vi o valor que entrou e estou sem nada. Uau, significa que Deus está te dando muitas coisas. Agora você só precisa cuidar ali e gerenciar para sobrar. Quer falar, Rafa? Assim, boa noite, gente. Agora consegui chegar em casa. Na verdade, eu venho vivendo o processo desde 2022. Eu tinha dívidas, assim, muito altas, né? Então, venho trazendo dívidas desde o meu relacionamento anterior. Então, eu tinha dívida no Santander de 100 mil, na Geru de 50. Para vocês terem noção, era muito, muito, muito. Assim, quando eu somo e vejo que Deus vem fazendo na minha vida, né? Então, por obediência em algumas coisas, em 3, se for ver assim, 4 anos de dívidas tão altas assim, né? Hoje falta só uma, né, para mim, que é o cartão PAN, mas continua ainda com o nome sujo. E a hora que eu fui fazendo o exercício da Rafa, eu tive mais, assim, uma experiência, assim, eu sempre fui grata a Deus, que Deus, eu percebo, assim, que Deus sempre me deu. E é como ela falou, o dinheiro vai e eu nem percebi, eu não tenho, assim, precisa disso, alguém pede, paga, eu vou pagando, sabe, tipo, vai entrando e eu não tinha essa noção. E a hora que eu fiz o do primeiro mês, e daí fui fazendo de todos os meses, eu falei, Senhor Jesus, né? Entra dinheiro e eu não tinha noção de tanto que entra, né? Então, assim, não é pouco, né? Então, a hora que você cai em si, foi eu mais agradecer ainda, né? E entrei em real, assim, de como Deus pode fazer. Cada dia ele vem fazendo por mim e às vezes a gente não percebe, né? A gente fica só procurando trabalho, mais trabalho, tá entrando, só que a gente que não tá sabendo administrar. É verdade. Por isso que é muito importante a gente entender o quanto está entrando, né? Porque às vezes, de fato, a gente só tá no automático ali do dia a dia de pagar, pagar, pagar. Mas aí quando a gente para e olha, a gente fala, nossa, eu nem fazia ideia de que, tipo, eu recebo isso, né? E o quanto Deus tem sido bom, agora eu só preciso fazer meu papel, porque o dele já tá vindo. Sim. Que legal, fiquei muito feliz quando você mandou o testemunho. Porque é uma tarefa que abre a nossa mente, traz a visão mesmo, a clareza de quanto Deus tem sido bom, e agora só falta a gente fazer a nossa parte. E agora você está fazendo, eu falei assim, até para dentro, nossa, deve ser muito bom discipular a Rafa, né? Porque eu pedi só um mês e ela já fez o ano inteiro. Isso mesmo, Deus se agrada com isso. Obrigada, gente. A Dani. Então, voltando aqui, mas vocês podem mandar mensagem aqui no chat, conversando, e pode abrir a câmera também e falar, viu, gente? Eu adoro conversar. Quer falar, Kelly? Eu gostaria, mas não tem a ver com dívida, mas tem a ver com o assunto. Pode falar. Sobre o texto que você leu de Tiago. Uhum, Você lê até o 15, sabe? uhum. E aí eu tava vendo aqui o restante, o 16, fala que o fato da gente não questionar o Senhor do nosso amanhã, tipo assim, você vai lá, faz uma dívida, achando que você tem um controle do seu amanhã, a Bíblia diz, né? Sendo que você não tem, você é como o vapor, tal. Uhum. E aí ele vai dizer, em vez de você perguntar, aí no 16 ele vai dizer assim, porque você não pergunta, você não consulta o Senhor sobre o que você vai fazer,
É uma presunção sobre aquilo, né? E aí eu estava vendo a definição de presunção. A presunção é você achar que vai conseguir sem ter algo específico, coisas, evidência suficiente, provas concretas sobre aquilo, né? E o que pode muitas das vezes acontecer com nós cristãos é confundir a presunção com a fé, É né? isso. Aham. Foi o que eu fiquei pensando aqui. Eu falei assim, nossa, o maior problema da presunção dentro da vida cristã é confundir ela com a fé, porque muitas das vezes a gente vai ouvir, a fé não é concreto, a gente não vê, é algo que se sente, é Aham. algo não sei o quê. Mas a Bíblia está dizendo que é diferente. Não Uhum. é concreto quando o próprio Deus te deu uma direção. É concreto Isso. quando o Senhor te deu uma autorização. É presunção quando ele não deu. Aí é você chamar de fé uma coisa que não é a fé, né? Amei, gente. Falou. Nossa, amei essa frase. Fala de novo. É presunção. Virou até um post. É isso mesmo, Kelly. Nossa, que ótimo. Você trouxe ali para você. Eu vi que você estava inquieta, mas É porque eu fiquei muito pensando nessa parte assim. Eu falei, meu Deus, será que eu tô sendo presunçosa? Tipo assim, é presunção você achar, fazer dívidas pro amanhã. Mas eu pensei assim, tá, mas a minha dívida do amanhã tem uma direção da palavra de Deus. Então eu falei, não tô sendo presunçosa, tô tendo direcionamento de fé. Tô colocando um pé onde o Senhor me autorizou colocar. Então, pra gente não confundir, porque é muito fácil a gente confundir a presunção com a fé, né? E aí a gente acaba entrando naquela de tentar o nosso Deus, né? De vou fazer essa conta sem saber, porque eu, né? E aí pode entrar nesse. Tem o outro ponto também que a gente usou por muito tempo, eu acho, por conta da fé, de falar assim, eu vou, mesmo sem saber como eu vou pagar, eu vou fazer, porque Deus também é um Deus que provê. Mas ele provê aquilo que ele falou, né? ele provê o necessário para você viver, né? É. É isso aí. É isso. Muito bom. É isso mesmo. E tem muita gente que fica só no, pela fé, pela fé, pela fé. Até me irrita quando eu ouço assim, pela fé. Porque eu vejo que é mais sabe, um desleixo do que uma fé mesmo, né? E realmente a fé vem daquilo que Deus já te disse, né? Não daquilo que você está pressupondo ali por garantia própria, sabe? Nossa, amei. O que mais quer falar? Pode falar? Gente, eu acho que às vezes sou presunçosa, vou orar por mim. A gente está sendo, a gente está sendo sempre, a gente está sempre sendo tratada, Márcia. Todas as vezes. A Dani falou esses dias para mim, né? Que é na palavra que Deus nos corrige. E é mesmo, né? Porque quando a gente lê na Bíblia, a gente sempre vai ver alguma coisa que a gente tem que mudar. Sempre vai ver alguma coisa ali que a gente fala, não tá bem assim, né? Tá mais pelos meus desejos do que pelo que eu de fato devo fazer. E é esse que a gente precisa, de um coração ensinável, sabe? É isso que Deus espera da gente mesmo. Então, quais são as dívidas, né? Porque às vezes a gente acha que tudo é dívida, ou que não é. E aqui eu coloquei algumas porque não sei se é o caso, né? Mas tem gente que faz dívida sem realmente saber o que está fazendo. Eu já vi presencialmente uma pessoa na fila do caixa ali do banco, olhou ali e falou assim, nossa, tem 3 mil na minha conta. E aí eu fiquei, e ela falou assim, nossa, vou sacar já esse dinheiro. Só que não era na conta, era no cheque especial, era no limite da conta que era empréstimo. Só que a pessoa leiga, ele não sabia, e ela achou que tinha aquele dinheiro, pegou para ela, e ela entrou numa dívida. Então, tem gente que realmente pode ser que não saiba que é um empréstimo e está entrando sem saber mesmo, sabe? A Bíblia nos constrange, é verdade, é mesmo. E é bom, né? Ser constrangido ali, porque a gente vê que a gente não é nada e que a gente tem muito ainda a fazer. Então, quais são elas? Uma conta em atraso, ela se torna uma dívida, e tem gente que se acha esperto demais, é verdade, Kelly. Usar limite da conta, o cheque especial, você está entrando em dívida. Empréstimo, porque assim, é muito fácil a gente entrar no cheque especial, viu, gente?
Então, se você está entrando, entenda que você está entrando em dívida, tá? Entrou, tá na dívida, mesmo que amanhã cubra, aquele dia você se endividou, tá bom? Vai pagar uns juros para aquilo. Empréstimo com o banco, de todos os tipos, todos são dívidas. Cartão de crédito, quando está em atraso, quando você não consegue pagar, ele vira uma dívida. Cartão de crédito parcelado, né, ou em negociação. Empréstimos com amigos, parente e até agiota. Financiamentos, né, quando ultrapassa a sua possibilidade de pagamento no mês, porque tem gente que comprar uma casa, uma moto que é um bem, então não é um problema. Mas aí você não consegue pagar a parcela do mês, você está se endividando. Então, é importante a gente entender aqui o que é aquela coisa para a gente prestar atenção no nosso dia a dia, sabe? Se a gente está ainda ali entrando em algum desses, espera aí, eu não quero, Deus não quero ser escravo. E tem um ponto também, porque às vezes a gente está no processo de quitação de dívida. Então, entenda que você já passou por esse conhecimento, por por esse processo ali de entender que você precisava se organizar, você está se organizando e agora você está na fase de quitar. Então, logo, logo, é como se a algema estivesse saindo ali da escravidão. E logo, logo você vai se sentir livre mesmo. Porque a hora que acabar aquela dívida, você vai se sentir livre. E tem gente, a maioria das pessoas, né, o ser humano, precisa, às vezes, passar por um processo de não ter mais banco emprestando, de não ter mais ninguém emprestando, de ter que ficar ali usando o dinheiro da conta, só o que entra mesmo do salário, da renda dela, porque senão, se ela não sofrer por um período mesmo, então entenda que se você está passando por isso, ele é necessário, esse sofrimento, ele é necessário para você nunca mais querer voltar para aqui. Porque senão, a primeira oportunidade que tem, você vai fazer de novo. Então, entenda que assim, tá difícil, mas é pro bem, né? Sair daquilo é pro bem. E se você tá ali nesse processo já de saída, entenda que depois que você sair, você nunca mais vai querer voltar. E vou sacar o que não é seu. É isso mesmo. Estou nessa fase, Rafa. Isso aí, Elisa. Logo, logo, ó. Aí, olha o lado bom. Quando acabar o empréstimo, ali a conta que você está pagando, né, de algo, vai fazer o quê? Vai sobrar dinheiro. E aí, desse dinheiro que vai sobrar, você vai fazer coisas novas para o seu futuro. Não torrem, né? Peguem aquilo para algo novo na sua vida. E agora, importante, né? Como sair delas? Porque não adianta só falar o que é, tacar na cara de vocês aí, né? E não dar uma solução. O primeiro passo é a gente orar. Orar entregando, né? Cada uma delas ali, não entregado, tipo assim, ai, tá, Deus resolve. Porque foi uma consequência sua. Então você agora vai precisar o quê? Se movimentar e Deus vai fazer a parte dele. Vai, mas você vai precisar se movimentar para sair disso. Pode falar, Kelly. Ah, não? Ah, tá com a mão. Precisa ter muita renúncia nessa fase. Muita mesmo. Para não dar passo para trás. É isso mesmo. Mas ela vai ser boa, viu? Porque depois você vai se sentir muito mais fortalecida lá na frente. Então, primeiro vocês vão orar, né? Ali com essas dívidas, pedindo sabedoria para Deus de como vocês podem sair daquilo. É como quando a gente está doente, sabe? Que às vezes a gente vai e toma um remédio primeiro, vai no médico, e a gente tem que sempre ir na fonte, né? Do Deus que cura, né? Do Deus que liberta, do Deus que já pagou o preço por nós. Então, entrega na mão dele e pede ajuda ali, pedindo sabedoria de como sair, mas se movimentando para você realmente sair. Eu vou mandar depois para vocês esse vídeo, mas é a passagem da viúva e o azeite do profeta Eliseu. Não sei se todos já conhecem essa passagem, já viu falar, mas tem um vídeo que conta e ele ilustra exatamente, né, assim, de acordo com a Bíblia, como aconteceu.
do que ela tinha, que ela disse ali para ele, né? O que você tem? E ela falou assim, eu só tenho um azeite. E Deus às vezes está falando, o que você tem? O que você tem hoje? Às vezes você fala assim, eu não tenho nada, já vendi tudo, já fiz tudo, já esgotei as fontes. E aí, mesmo assim, ele fala, o que você tem? E nessa noite eu quero que você pense, o que eu tenho ainda? Que eu posso gerar uma renda, que eu posso gerar algo que me tire desse sufoco, que me tire dessa situação. Às vezes é um dom seu, um talento seu, que você está com medo de fazer algo. Às vezes alguma coisa que está na sua casa, que você vai vender ali e vai trazer um dinheiro para você quitar uma conta. Eu não sei, porque assim, como eu falei, Deus é o dono de todo recurso. E ele pode fazer assim coisas que a gente nem imagina. Só você e Deus mesmo ali, no íntimo, com ele, que ele vai direcionar muitas coisas para você, do que você tem, do que você pode fazer. E então, primeiro, orar. Segundo, se organizar, né? Organize seu dinheiro, entendendo quanto você ganha, né? O desafio da primeira aula. E quanto que você tem de conta ali para pagar, que é o desafio dessa aqui. Vendo que não estiver usando, decida quais dívidas você vai pagar primeiro, porque às vezes você tem uma lista ali de dívida. E você vai ter que fazer um plano ali. Qual que eu vou pagar primeiro? Qual que é mais vantajoso sair primeiro? Porque eu vou me organizar, eu vou entrar dinheiro ali para pagar essas dívidas, mas qual que eu vou pagar primeiro? Nem aquela dúvida. E a gente tem que sim sentar e rever as prioridades ali. Às vezes não é o que tem mais juros, um juros maior, e sim, às vezes, uma parcela ali que você consegue, se você conseguir tirar, já te alivia para você ter mais dinheiro e ir juntando mais rápido. Então tem toda uma estratégia ali por trás. Essa passagem ensina muito que muitas vezes as oportunidades de gerar novos recursos está dentro de casa, na nossa mão. É isso mesmo. É isso mesmo. Muita coisa. Eu lembro que eu comentei para meu primeiro cliente que tinha muita dívida, muito. E ele vinha com esse assunto, né? Que, ai, Rafa, eu não tenho, já vendi tudo, não tenho mais o que fazer. E eu até brinquei, falei assim, olha de ponta cabeça. Senta aí no sofá e olha de ponta cabeça, assim. Tenho certeza que vai vir alguma coisa nova aí na sua cabeça, na sua mente, de algo que você estava achando que não tinha e tem. Em casa, você sempre tem alguma coisa. Decida quais dívidas pagar primeiro, faça um plano de quitação, reveja as suas prioridades, se quiserem tirar foto, print, né? Reveja as suas prioridades e necessidades e mude seu estilo de vida para esse momento, que é o que a Elisa falou, né? Que é uma fase de muita renúncia. E, de fato, é mesmo. Deus, ele entende que ele vai dar a provisão do seu sustento ali, né? Ele não vai deixar faltar o alimento para você, ele não vai deixar faltar o essencial se você estiver agindo como um bom mordomo, né? Mas entenda que o extra ali, os nossos agrados, por um certo momento, a gente vai ter que renunciar. Mas ele é bom, né? Porque traz a gente ali de volta, né? Com o pé no chão, como se fosse um passo para trás, mas para depois a gente avançar muitos para frente. E, muito importante, não desista. A partir do momento que você começa a se movimentar ali, com o que Deus vai te dando de ideia, de pensamento, de coisas, às vezes de pessoas falando com você, viram muitas oportunidades para sair disso. E é aquilo, esteja atento, porque às vezes você está sempre focando ali em uma fonte de recurso, mas tem ali outras ao seu redor e você não está vendo porque está focado naquela. Então esteja atento, porque quando a gente começa a se movimentar, quando a gente começa ali a se organizar, vem coisas novas e vocês precisam ficar espertos para pegar aquelas oportunidades e não deixar passar. Eu busco entendimento em Deus, mas sinto sempre no meu coração que casa dividida.
Deus não opera, às vezes a gente luta e busca, mas aí não acontece, volta. Sempre para estaca zero por conta disso. É, gente, de fato, né? Quando a gente tem uma família, tem um casamento, é um casal, tudo precisa estar muito bem alinhado, né? Porque não adianta só um fazer o esforço e o outro não. Mas para que isso aconteça, a gente sempre tem que conversar, né? Tem que haver uma comunicação. Às vezes tem homens que não conseguem falar para a esposa que não dá, que não pode, que naquele momento precisa dar uma segurada. E se você não fala, a esposa não sabe, ela acha que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que ela pode continuar fazendo, pode continuar ali comprando as coisas que ela gosta, né? Comprando o bom e do melhor ali naquele momento. E nervoso, vendo a situação, mas não fala e a esposa está achando que tá tudo bem. Então precisa falar. E assim, de fato, vai ser pior ela ver que tá gastando sem poder do que você falar para ela que, olha, vamos dar uma segurada? Eu tô aqui fazendo o que precisa, mas preciso que você segure aí também, para a gente se organizar e depois a gente volta com tudo isso, tá bom? A mulher, ela ama a verdade, ela ama a honestidade, assim como o homem também. Sabe? A verdade sempre prevalece, sempre. Mais que a verdade às vezes não seja a nossa, como posso dizer, algo que a gente queira ouvir naquele momento, mas ela é necessária. Meu esposo é assim, hoje dei um puxão de orelha. Isso, sempre vão conversando. Às vezes o homem tem dificuldade, sabe, em falar dessas coisas com a esposa, porque parece uma fraqueza, parece que ele não foi capaz. E não é nada disso, gente. Sabe? Ele está sendo capaz, ele está sendo ali homem mesmo em conseguir falar com a esposa sobre aquilo, né? Porque junto, o casal junto, unido ali, né? Tem muito mais força para sair de situações, porque a mulher tem sabedoria, a mulher tem mais habilidade em algumas áreas, que o homem às vezes é mais racional. Então, os dois juntos ganham força para sair daquilo. E aí saem, sabe? De uma forma ali que fortalece até a união de vocês dois como um casal. Deixa eu ver se acabou. Agora é oração, para a gente orar por essas contas ali, dívidas, às vezes não é nem dívida, né? Mas sim contas altas, contas que acabam não sobrando nada, mas que vem nos aprisionando, né? Vem nos escravizando de alguma certa forma por a gente trabalhar e não poder usufruir. Da gente trabalhar, mas não fazer aquelas coisas que a gente gostaria, né? E que Deus traga um renovo ali na mente de vocês para que venham novas oportunidades, novas ideias, para que vocês sejam livres mesmo de toda essa escravidão que traz, né? E que vocês sintam a paz mesmo, que venha do céu, assim, essa paz, tranquilidade ali na hora de organizar, na hora de ver essas contas, que vocês sintam que, por mais que as coisas não estejam do jeito que você imagina, mas que você vai, a partir de hoje, se organizar e vai conseguir ali fluir ali no que Deus tem para você e que você sinta ali as mãos de Deus, né, te guiando ali para o que você precisa fazer e sentindo essa paz que vem realmente do céu na vida de vocês em relação às suas finanças. Então, ô Dani, você quer orar? Você que sabe, Rafa. Fica à Ora, vontade. Dani, pode orar. Vou orar, então. A gente gosta de te ouvir. Vamos orar aí onde vocês estiverem. Feche os olhos de vocês. Presente ao Senhor. Durante a semana também. Presente ao Senhor, tudo quanto a gente for lembrando, né? Talvez a gente não lembre hoje. Mas eu creio que o Espírito Santo vai trazendo à tona a revelação durante essa semana. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite com o nosso coração humilde, Pai. Mediante a tudo aquilo que nós aprendemos no dia de hoje, mediante tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, saindo da boca da Tua serva, Pai. Nós reconhecemos que por muitas vezes chamamos de fé, Pai, aquilo que era presunção. E de planejamento, aquilo que, na verdade, Senhor, só mostrava uma autossuficiência. Hoje nós renunciamos, Senhor,
toda a confiança no amanhã, que não nos pertence, como foi dito em tua palavra. Renunciamos toda decisão financeira feita sem a tua direção. Nós renunciamos toda a dívida assumida por ansiedade, por medo ou por comparação, Senhor. Nós declaramos que nós não tentaremos o Senhor nosso Deus, criando compromisso a quais, Senhor, nós não podemos sustentar e esperando que o céu cubra aquilo que o Senhor não ordenou, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por assumir promessas financeiras contando com um futuro incerto, meu Deus, porque o futuro a ti pertence. Quando nós deveríamos depender do Deus eterno, a qual criou todas as coisas e tem cuidado de nós. Quebra agora, Senhor, todo jugo de dívida, toda opressão emocional ligada às finanças, toda mentalidade de escassez e toda presunção disfarçada de fé. Mais uma vez, nós declaramos que aprendemos a dizer: se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor quiser, nós andaremos, nós cumpriremos, ó Pai. Nós aprendemos aqui hoje que nós precisamos, ó Pai, primeiramente consultar o Senhor. Nós recebemos essa sabedoria, essa disciplina e esse temor do nosso coração para que nós possamos andar em paz, em ordem, totalmente dependentes do Senhor, ó Pai. Guarda o nosso coração nessa noite, Pai. Guarda a nossa casa e todas as famílias representadas, Senhor. Como a Fabi disse, Senhor, eles oraram em suas casas e pediram, Senhor, perdão pela falta de administração, Senhor. E assim nós fazemos diante da Tua presença mais uma vez, ó Pai. Nos perdoa pelas atitudes erradas, Senhor, sendo elas conscientes ou inconscientes, sendo ela por falta de sabedoria, de entendimento. Agora não dá, Pai, depois desse conhecimento, para nós voltarmos atrás, para nós retrocedermos mediante a esse conhecimento. Então nós te pedimos, Pai, vai à frente. A tua palavra diz que se nós reconhecemos o Senhor endireitaria as nossas veredas, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor iria à frente, endireitando os caminhos tortuosos, ó Pai, porque a nossa natureza é torta, Pai. O Senhor disse, Senhor, quando o Senhor levantou ali João Batista a pregar no meio do deserto, o Senhor chamou de raça de víboras, ó Pai, porque a víbora, ó Pai, ela tem ali um caminho tortuoso, Senhor, mas reconhecendo o Senhor, ó Pai, reconhecendo todo esse ensinamento, nós pedimos, ó Pai, endireita as nossas veredas, ó Pai. Endireita o nosso caminho, endireita o nosso entendimento, Pai. E eu declaro que o teu povo não vai voltar atrás, ó Pai, mediante esse conhecimento. E que nós iremos avançar, Senhor, com a liberação do Senhor, ó Pai. Porque nós cremos que a tua palavra diz que se o Filho verdadeiramente nos libertar, nós seremos livres, ó Pai. Então eu te agradeço pela libertação que um dia o Senhor fez através do teu único filho sobre a cruz, ó Pai. E mediante isso nós declaramos que nós não seremos mais escravos de dívidas ou de pessoas, ó Pai. Nos dê uma mentalidade, Jesus, para governar. A tua palavra diz que nas regiões celestiais nós estamos tomando uma posição de sacerdócio real. Geração eleita, meu Deus. E eu te peço, Jesus, que nós venhamos tomar este lugar, ó Pai, nas regiões celestiais nesse momento. Muda a nossa mentalidade. Abra o nosso entendimento, que no decorrer dessa semana, Pai, nós viemos mastigar toda essa palavra, todo esse ensino, e que o Senhor venha trazer clareza na onde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos renunciar e aonde nós precisamos recomeçar, Pai. Eu te agradeço pela vida da Rafaela, Senhor, por toda a semente que ela tem depositado sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. E eu creio que o Senhor não deve nada a ninguém, Pai. Surpreende a tua filha, Pai, de forma recalcada, sacudida e abundante, Pai. Leva ela, Senhor, aonde os seus olhos
não viu, aonde o seu ouvido não ouviu e aonde nem passou no seu coração, Pai. Ainda que nós tivéssemos pensado em toda a visão de futuro acerca que o Senhor preparou para a vida dela, não seria o suficiente, Pai. Nós rogamos nessa noite, cumpra todas as suas promessas, ó Pai. Abra as portas do céu, abra os celeiros do céu sobre a vida dela, sobre a casa dela, e nós daremos a Ti mais uma vez a honra, a glória que é devido, Senhor, nesta noite. Obrigada, meu Deus, nos deu uma noite cheia da Tua presença e uma semana abençoada, Senhor. Eu não sei quantos aqui, Senhor, precisam resolver essas dívidas, ó Pai. Mas eu te peço, porque a tua palavra diz que se nós somos fiéis diante da tua presença, nós podemos fazer prova de ti, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, dê a nós uma prova, Senhor. Dê a nós uma evidência física, Senhor, ainda por esses dias, ó Pai. Que o Senhor está à frente de tudo isso. É o que nós te pedimos e por fé nós te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Amém, amém, Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Eu creio que nós Amém. teremos muitos testemunhos daquilo que Amém. Deus está fazendo sobre a Como nossa vida nesse tempo. Amém. Verdade. Amém? E para finalizar, gente, tem um desafio dessa semana, que você vai agora listar as suas contas. Então, a gente listou tudo que entra, agora a gente vai listar o que sai. Então, todas as suas contas fixas, tudo que você já tem de compromisso ali para pagar, você vai colocar ali em um caderno, uma planilha, em algum lugar, para você entender o quanto que está saindo. E deixa eu ver. E é que eu coloquei. Agora vamos entender se o quanto gastamos está sendo maior ou menor ao que recebemos. E se sim, fazer os ajustes como um bom mordomo buscando equilíbrio. É isso, gente. Vamos tirar nossa foto aqui. Vocês têm alguma dúvida de como anotar essa questão das contas, o que é, o que não é, o que entra, não? Podem perguntar. Eu queria Pode falar. Eu queria só o capítulo do Tiago, porque eu entrei depois e não anotei para me ler depois. Ah, sim. Peraí. 4, de 13 a 15, ela leu. Tá, obrigada, Deus abençoe. Agora vocês abrem a câmera. Aí só, nem precisa pedir. Eu pedi isso já. Nenhuma dúvida. Lutar contra a procrastinação relacionada a esse tema. É verdade, gente. Eu sei que é difícil, mas vocês vão conseguir. Saber que é gasto, a gente não tem dificuldade. A gente tem dificuldade de aceitá-los como gasto. É difícil, né? Igual o Antônio falou, né? De somar, né? Dá um desespero, tá? Mas Ah, muito desesperador. Você começa a colocar. não é com... Até comigo, viu, gente? Acontece. Todo mês, quando eu vou ver, eu falo, ai, nossa. Eu acho que é o nosso medo de enfrentar, né, a situação. Exato, e é um medo, assim, primeiro que é o medo de enfrentar, né, entender como que tá, vem a culpa às vezes, e também a insegurança. Só que aí quando vem a insegurança, lembra que, né, porque a gente fala, nossa, como que eu vou conseguir fazer, né, para pagar isso e tudo mais, né, como que vai ser no futuro, baixa aquela insegurança. Mas a gente tem que voltar sempre para Deus, sabe? É importante para a gente sempre entrar no prumo. E para a gente crescer mesmo, em amadurecimento, sabe? Em domínio próprio ali das nossas finanças. Eu acho que o banco que está passando meu cartão. Ela tá clonando o meu cartão, né? Vou tirar uma foto. Então, gente, sorri.
Ô, gente, deixa eu falar um testemunho para vocês. Fala. Eu sempre fui muito gastona, devo ter herdado isso do meu pai, porque meu pai é muito gastão. Minha mãe sempre foi controladora, sempre ali. Eu sempre me perguntei por que não era minha mãe que controlava as finanças, mas meu pai não deixava, ele devia ter medo de saber quanto que gastava. Então eu sempre fui muito gastona, mas eu sempre Ainda né? prosperar, sabe? E eu lembro que uma vez eu estava incomodada, porque o meu irmão falou assim para mim: Kelly, você já percebeu que a sua vida só vai para frente no final do ano? Que você pega PPR, esse dinheiro, assim, você e o seu marido, aí você vai e faz algo. Você já percebeu? Gente, aquilo eu não tinha percebido, não, sabe? Eu senti uma vergonha daquilo para quem trabalha o ano inteiro. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? É verdade. E eu sempre fui dizimista. E essa época eu não estava dizimando. E eu dizimava antes de nem começar a trabalhar. Tipo assim, tudo que eu pegava na minha mão, eu tirava 10%. Tudo. Desde que eu sou adolescente, assim. E aí, essa época eu não estava dizimando nem nada. De tanto ouvir as pessoas falar de dízimo. Ai, vai pro pastor. Ai, não sei o quê. Não. Mesmo dentro da igreja, aquilo lá vai te incomodando com o tempo, sabe? E você vai deixando uma vez, vai deixando outra. E eu lembro de me incomodar um dia, entrar dentro do meu quarto e orar, falando, Senhor, eu não quero só prosperar, fazer alguma coisa só no final do ano. Eu preciso saber como que eu vou fazer para mudar minha vida, para que eu veja todo mês algo diferente. E eu lembro de ter chorado, pedido uma oportunidade para o Senhor e tal. E antes de eu levantar, abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, o Senhor me direcionou naquela passagem de tipo, você está roubando, que é meu, o dízimo, tal, não sei o quê. E eu falei, misericórdia. Eu tinha até esquecido que existia dízimo, de tanto que, tipo assim, eu não dava mais dízimo. Falei, misericórdia, é isso. Aí eu voltei a dizimar, tudo mais. Eu percebi uma mudança na minha vida. Mas o que eu falo que mudou mesmo de verdade foi o fato de eu ter perdoado. Uma época eu passei por um processo de perdão. E eu percebi que o que me fez prosperar, a ponto do Senhor nos dar um negócio, entregar esse negócio para a gente, ele falou, estou entregando isso para você. Ele falou para mim que foi o fato de eu ter perdoado. Então, tipo assim, é como a Rafa falou, tudo é espiritual, o dinheiro é espiritual. Muitas das vezes a gente não perdoa algo, a gente não entrega para o Senhor o que é do Senhor. Então, tipo assim, não vai para frente. Não adianta você listar, às vezes, todo o seu gasto, não adianta você saber quanto que você ganha. Você, lógico, vai ter um controle, vai saber, mas quando se fala de prosperidade mesmo, é você ter aquela provisão do Senhor, você ser fiel mesmo, é ser fiel nessas questões, sabe? Então, o que eu tenho aprendido do Senhor dentro desses 7 anos foi sobre isso, assim, que o Senhor nos deu, depois que o Senhor nos deu o negócio, que é mais o meu esposo que cuida dele. Mas, assim, o Senhor me fez ser dependente, o Senhor me fez falar para ele, vamos devolver o dízimo, o Senhor me fez perdoar, e tudo isso foi uma construção da prosperidade na minha vida. Então, eu creio que pode ser que não sirva para todo mundo, mas para alguém precisa, sabe? Assim, entrar mesmo dentro do seu quarto, pedir uma direção do Espírito Santo, Senhor, o que não está fazendo eu prosperar? Tá, eu sei quanto que eu gasto, eu sei quanto que está entrando, mas o que tem me impedido de prosperar, sabe? Porque isso é importante. Uau, muito bom. É isso mesmo, Kelly. Muito importante o que você falou. Tanto do dízimo quanto de coisas que. De atitudes que a gente está tendo que. Na outra aula a gente vai falar disso até. Que impede a gente de prosperar, sabe? A gente nem percebe, mas são coisas, atitudes que a gente tem no dia a dia. Gabi, quer falar? Sim, eu quero compartilhar um testemunho com vocês também, que eu acredito que vai agregar, de repente, no processo de alguém. Eu ia tentar sem compartilhar nada, mas eu sempre tento falar. Mas eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Eu não sei se o termo é vaidosa, porque isso nunca me impediu de fazer algo se eu não tivesse feito uma unha ou cabelo, enfim. Mas eu sempre gosto de fazer, nós somos mulheres, né? E aí,
na semana passada, eu estava sem fazer minha unha, sem fazer meu cabelo, enfim, eu tinha um aniversário para ir no sábado. E aí nós saímos, a gente passou num mercado para comprar a carne e o refrigerante que nós íamos levar, e Marcelo entrou no mercado para ir no açougue, e eu fiquei com as crianças no carro. E aí o Samuel começou a bagunçar no carro, e falei, ai, quer saber, eu vou descer lá. E eu estava com a unha mal feita e o esmalte todo descascando já, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou entrar lá no mercado, enquanto ele fica, certamente a fila do açougue tá grande, eu vou pegar uma acetona e um algodão e eu vou tirar esse esmalte da minha mão antes de chegar no aniversário. Eu não vou com essa unha desse jeito. E aí eu entrei, só que uns 2 dias antes do sábado, meu celular tinha dado problema no chip, minha internet, os dados móveis não estavam funcionando, eu vim resolver hoje. E aí eu entrei no mercado, peguei a acetona e eu não consegui acessar o aplicativo para fazer o pagamento no Pix. E eu não podia pagar no cartão de crédito, porque eu tenho uma metodologia no cartão que eu deixo ele bloqueado para passar só quando usa, né? Ou quando precisa, para eu fazer esse controle mesmo. E aí eu não tinha como pagar, eu fiquei ali no caixa, sem acesso à internet, porque não conectava, e sem conseguir desbloquear o cartão para usar. E aí a moça que estava atrás de mim viu a minha aflição. Eu falei, moça, pode passar na minha frente. Eu estava segurando meus 2 filhos na mão. Falei, pode passar na minha frente, que meu celular não está funcionando, e eu tentando conectar ali. E aí ela passou na minha frente, começou a passar as coisas dela. A hora que ela estava terminando, ela, vem aqui, moça, deixa eu passar o seu e eu pago. Eu falei, não, moça, imagina, meu esposo tá na fila do açougue, daqui a pouco ele vai chegar aqui no caixa e ele paga junto, tudo junto. Ela, não, vem aqui, deixa eu passar, eu pago, isso não vai me deixar mais pobre. Ela insistiu, eu deixei ela passar. Mas aquilo me deixou tão constrangida na hora que eu falei, meu Deus, eu não tô fazendo isso por falta de dinheiro ou porque... Mas eu estou num processo que eu não posso ficar gastando à toa. Só que Deus, ele é tão detalhista conosco que ele conhece o nosso coração. Ele sabe que eu, como mulher, eu queria tirar aquele esmalte. Eu precisava me sentir bem com a minha mão limpa, só que eu não podia gastar naquele momento, mas era um detalhe. Então, a gente começou, eu acho que uma das lições que você passou hoje é sobre esperar a provisão do Senhor. E naquele momento eu não entendi, porque eu saí daquele lugar constrangida, que eu falei, meu Deus, eu não deixei de pagar porque eu não queria. E todo mundo no caixa vendo, sabe? Aí eu fiquei pensando que vocês devem ter pensado, ó, esse daí, ela é golpe, ela certamente fez isso de propósito. Eu saí dali passada. Aí ontem eu fui fazer escova em uma amiga, uma mulher de Deus mesmo, o Espírito Santo sempre usa ela para falar, e eu contei isso para ela. Ela falou, Gabriela, você não entendeu. E o Espírito Santo falou através dela, que Deus estava fazendo aquilo para mostrar o cuidado e a provisão dele. Que eu já tenho orado por provisão, mas a gente tem orado sempre por provisão para pagar uma conta alta ou para suprir uma necessidade que o valor é alto, mas o Senhor, ele cuida de nós nos detalhes. É no detalhe, porque da mesma forma que ele provê uma necessidade, uma coisa que ele já me deu uma palavra. Tudo que eu estou passando, eu estou debaixo de uma palavra. Então, eu não estou fazendo porque eu queria fazer. Eu estou debaixo de uma palavra e o Senhor vai me sustentar. Eu vou superar, eu vou passar, é um processo. Mas o Senhor, ele é tão detalhista que ele sonda o nosso coração. Ele sabe que naquele momento eu não queria mais nada a não ser limpar o meu esmalte. Então, o Senhor, ele é detalhista, irmãs. Então, creia que se vocês estão passando por algo que tem tirado a noite de sono de vocês, como tem tirado a minha, porque além de eu sustentar a minha casa, eu tenho funcionários que eu não posso abrir mão nesse momento, porque o Senhor, ele me deu um projeto, não é para mim. E o Senhor tem falado isso comigo todos os dias, não é para mim, não é sobre você, porque eu nunca pedi para empreender. Mas tem sido tão difícil que eu tenho falado, Senhor, eu quero parar porque eu não pedi isso. Mas o Senhor me deu para alcançar, porque através de mim vai transbordar em outras pessoas. Mas eu estou passando pelo processo, crendo na provisão. Mas naquele sábado, tudo que ele precisava prover para mim era tirar o meu esmalte. Eu não gastei um centavo. E aí eu saí ontem do cabelo tão grato que eu falei, Senhor, obrigada. E me perdoa, porque eu não fui sensível
para entender o teu cuidado naquele momento. Porque às vezes a gente está tão preocupada, tão ansiosa, que a gente não vê, a gente não silencia a nossa voz para entender que o Senhor está cuidando de nós em todos os detalhes. É isso. Desculpa. É verdade, Gabi. É detalhe mesmo. Nossa, até dá um negócio na gente, né? Eu quero chamar uma outra assim, glória a Deus, ainda. Ele vai ter certeza. Muita firme. É isso mesmo. E Deus sabe, ele sonda o nosso coração, né? E ele cuida nos detalhes. É por isso que eu falei, né? Que às vezes a gente espera a provisão de um lugar que a gente está acostumado, mas Deus está falando com a gente. A gente que às vezes não está notando, né? Porque às vezes, que nem ela falou, tá esperando uma provisão de uma conta alta e uma conta mínima, a gente não nota. Mas ele está falando também na conta mínima, porque não é sobre a conta, era sobre o cuidado que ele tinha com você, o carinho de pai mesmo, né? De cuidar de você. Só que o inimigo ainda é sujo, né? Que ele traz ainda as coisas pra gente não perceber as bênçãos que Deus tem para você, né? Com esses pensamentos aí que veio na hora. Mas Deus é maravilhoso que depois ele vai lá e usa uma pessoa para te mostrar novamente, mesmo que você não tenha percebido. Ai, amei, gente, contando testemunho, viu? Porque isso fortalece a fé de cada uma, sabe? Às vezes a gente não passou por alguma experiência e está passando, mas é bom ouvir quem já passou, sabe? Porque a gente vê que tem uma solução, né? Vê que é possível. A gente se fortalece muito. Por isso que é legal aqui em grupo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar. Ai, gente, eu vou contar também. É um testemunho mais simples, mas é um testemunho que é do amor de Deus mesmo, cuidado. Ontem eu sigo uma moça que ela faz Souza, né? Ela faz umas lives de chá em casa e ela fez a última live. E aí eu tinha acho que R$ 9, 9 alguma coisa na conta, não tinha mais dinheiro. E aí eu fui lá e tinha que imprimir uns recortes para fazer um quadro dos sonhos. O que você queria com Deus, o que você quer para o seu ano, né? E aí eu fui lá e procurei uns recortes no Pinterest e fui lá imprimir. Só que só tinha R$ 9. Eu falei, fui lá e catei umas moedinhas que eu tinha aqui em casa, eu juntei acho que uns R$ 14 e fui. Aí imprimi, gastei todo o dinheiro que eu tinha, não tinha menos centavo. E aí, na semana passada, a moça que eu faço bico com ela, 12 semanas, ela dispensou. Que ela falou assim, que não tinha mais condições de pagar. E eu tenho a Esther. Tá bom, amor. Tá, eu mato. A mamãe mata, vai lá. E aí, eu tenho Esther, então eu não trabalho direto, porque ela passa em médico, em neuro, terapeuta, e sempre eu tô em casa. Esther, eu mato depois, Esther. Tá bom, ele já voou. Desculpa. Vai chamar o vovô. E aí eu peguei, tava triste, falei, ai meu Deus, porque é ruim você que tem criança, tá sem dinheiro nenhum, sem nada. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí eu não tinha nada, eu falei, amém. Mas aí participei da live, tudo, fiz meus quadros dos sonhos. E aí fiquei em paz. Aí quando foi hoje à noite mesmo, depois da live, ela falou, aí ela me ligou, essa pessoa, né? Ela falou assim, ai, você não quer vir fazer um bico amanhã? Porque eu passei muito mal hoje, né? Que no caso era ontem, e eu não consegui produzir nada. E você vem me ajudar? Falei, glória a Deus. Eu não tinha um centavo, né? Que tinha acabado tudo meus trocadinhos. Eu falei, mas amém. Eu vendo o testemunho da irmã, é isso mesmo, né? A provisão de Deus, o cuidado, né? Eu não pedi nada, eu não falei nada, eu só agradeci, né? E falei para Deus, amém. Acabou, Deus vai prover, né? Uhum. E é isso mesmo, é sobre esse cuidado, esse zelo que ele tem por nós, né? Esse carinho de pai com nós que somos filhas, né? E eu louvo a Deus por cada uma, né? Por vocês fazerem parte ser filha desse pai maravilhoso que é o nosso Deus. E detalhe, gente, a Estherzinha é do filho da Antônia e da mãe que não criou a Estherzinha. Então, a Antônia
Ele é minha Abraçou a bonequinha, Esther. É. Ó, a minha princesa. Mas amém, né? Glória a Deus. amém. Glória a Deus mesmo. Mais alguém? Não, né? Então vamos encerrar. Muito feliz. Não esqueçam de fazer o desafio, porque é um desafio, né? Amém. De realmente olhar, mas façam com firmeza, né? Com o olhar ali de não do passado, mas do que vai vir para frente, sabendo que para a gente não tem como a gente traçar uma rota de chegada sem entender aonde a gente está, né? Então não tem como a gente falar assim, eu quero tal coisa sem saber o destino, né? O destino sem saber o ponto de partida que a gente está. E o ponto de partida é olhar o hoje, como está hoje, né? Para aí sim a gente planejar o futuro, né? Entregar na mão de Deus ali depois. Então, é o segundo passo, muito importante. Para umas, alguém talvez já tenham, para outras vai ser um desafio. Para algumas vai vir surpresas boas, porque vocês vão ver que talvez tenham coisas lá que vai conseguir tirar e aí vai passar a sobrar dinheiro, né? E aí depois é uma outra etapa, né? Conseguir guardar. Mas é necessário, como um bom mordomo, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir sim. E o que vocês tiverem de dúvida, podem mandar lá no grupo, podem compartilhar testemunho, pode mandar direto para mim, para Dani, no meu Instagram, aonde vocês acharem mais conveniente, né, para vocês. E a gente está à disposição. Um beijo, viu? Até quinta que vem, às 20 horas. Que Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Um grande beijo. Até semana Amém. que vem. Gravou, Rafa, essa live também? Gravei, vamos ver. Acredito que esteja gravando. Ah, tá bom. É que a minha mãe quer assistir, só que hoje, justo hoje, ela é responsável pelo culto. Aí ela não consegue assistir no horário. Uhum. Aí ela tá assistindo depois. Uhum. Demora um pouquinho para ficar disponível, mas assim que ficar, se ficar, aí eu já ponho lá para vocês. Vou pôr lá no YouTube. Tá Bom? bom. Obrigada, Obrigada, Rafa. um Deus beijo, viu? abençoe. Fica Amém. com Deus. Também, Tchau, gente. tchau. Tchau. Boa noite, a paz a Boa todas. noite.